Olá, amigos e amigas, boa tarde. A gente começa o TN1 de hoje com um caso chocante. Uma criança de 11 anos de idade é suspeita de matar a própria mãe a facadas. E isso com a ajuda do namorado de 14 anos. O casal ainda teria ferido o padrasto da menina usando um taco. A menor chegou a escrever no diário, abre aspas, ele me ama muito. A gente vai até matar meus pais para ficar juntinhos, fecha aspas. Um caso chocante, gente, você está vendo aí o diário, que aconteceu no bairro Jaburuna, em Vila Velha. Já vamos chamar a repórter Suzy Faria, que acompanha desde cedo todas essas informações e traz para a gente em detalhes agora. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruno e amigos do TN. Começamos o jornal com essa notícia aí espantosa. Uma criança de 11 anos de idade teve mentalidade suficiente para tramar a morte da própria mãe. Uma morte que já foi pensada há cerca de uma semana, segundo as apurações feitas ontem pelos policiais que estiveram com o crime. E acreditem, George, a menina teve a capacidade de fazer uma emboscada para a mãe, preparar todo um ambiente para quando o padrasto chegasse, ela pudesse perceber que ele já estava em casa para não ser pega de surpresa. E ainda teve a capacidade, no momento que ele chegou, todo mundo ouvir enquanto estava esfaqueado, pedindo para que ele tinha matado a própria mãe. Conseguiu se livrar da morte dentro de casa, mas os dela, dizendo que foi ele quem matou a mãe dela, quase que se ele sai de casa, é morto do lado de fora, por pessoas revoltadas com a situação, sem saber que ele era inocente em toda essa situação. Um crime, George, que chocou a todo mundo quando a verdade foi revelada. Quando a atenção dos peritos criminais conseguiram visualizar evidências que demonstravam que aquilo que a menina e o rapaz, o adolescente, estava falando, não era verdade. Inclusive porque no momento do depoimento dos dois, eles acabavam falando coisas desencontradas. Exemplo, a menina disse que estava fora de casa e que quando chegou, acabou sendo surpreendida com tudo que aconteceu. A mãe teria entrado no quarto dela já com uma facada no pescoço, dizendo que foi o marido que tinha agredido. Já o rapaz teria contado aos policiais que estavam em casa quando isso aconteceu. Depoimentos diferentes, frieza extrema da menina, que em momento nenhum se preocupou com a mãe. Pelo contrário, de acordo com os investigadores, ela estava muito mais preocupada, vejam só, com o cachorro, o celular dela e o namorado. No depoimento que nós vimos lá dos vizinhos, sabe o que eles falavam? Que a todo momento pediam, ela sentada na escada que tem lá na casa, a todo momento eles pediam para que ela fosse ver a mãe, para que ela fosse checar se a mãe estava viva. Em momento nenhum ela se levantou da escada para falar com a mãe. Ela, da parte materna, chegou no local avisada do que tinha acontecido. No ao vivo da Suzy, mas a Suzy foi até o bairro, lá em Vila Velha, fez a reportagem completa que a gente vai ver agora. Roda aí. Foi no primeiro andar desse prédio, que fica no bairro Jaburuna, em Vila Velha, que a vítima, a vendedora Vanessa Barbosa Loz, de 37 anos de idade, foi covardemente morta. O crime aconteceu por volta das 7h30 da noite. Mas o que os vizinhos e moradores aqui não sabiam é que o crime teria sido praticado pelo casal, pela filha da vítima, de 11 anos de idade, pelo namorado dela, de 14. Um crime premeditado e que ela, inclusive, teria escrito num diário que nós tivemos acesso para ler. Nesse texto, ela dizia que estava namorando, que amava muito o namorado e que ela ia, junto com o namorado, matar os pais para que os dois pudessem ficar juntinhos. O que aconteceu na noite de ontem. A mãe tinha acabado de chegar do trabalho quando foi chamada até o quarto da filha. Lá, na hora que ela entrou, foi logo esfaqueada nas costas e levou pauladas na cabeça. Os investigadores que estiveram aqui contaram que a mãe levou tanta facada na cabeça que era impossível contar. A filha teria dito aos investigadores que também esfaqueou a mãe junto com o namorado. Vanessa morreu na hora, com várias facadas na cabeça e costas. Moradores ouviram os gritos
E ao saber pela criança o que estava acontecendo, acreditaram que o marido de Vanessa tinha cometido o crime. E a menina só gritava, matou minha mãe, matou minha mãe, matou minha mãe, matou minha mãe. E gritos, e gritos, e gritos. O tempo todo gritava que matou minha mãe, matou minha mãe. E aí as pessoas ainda pediam, vai lá ver como é que tá sua mãe, vai lá ver como é que tá sua mãe. Eu sei que foi uma cena assim, lastimável, entendeu? E dizem que uma mulher muito bonita, tinha acabado de chegar do serviço. Roupas de todos os envolvidos foram coletadas e as evidências apontavam para um outro caminho. Esse texto, anotado na caderneta, datado do dia 26, um dia antes do crime, confirma a intenção da criança de matar a mãe para ficar com o namorado. A frieza com que a menina de 11 anos reagiu ao crime deixou os familiares da mãe dela surpresos. Minha sobrinha saiu e ela estava totalmente apática com a situação. Minha vizinha disse que ela tinha perguntado se minha irmã estava viva para colocar na mão, para assim, ver se tinha pulsação. Ela disse de uma forma bem fria, ela está morta. Um remorso pelo que está acontecendo, só falava do cachorro dela e do namorado, preocupação, e falando da dor da perna dela. Eu perguntava assim, da minha irmã, ela não esboçava nenhum tipo de sentimento, de remorso. O padrasto, um vendedor de 33 anos, que foi acusado pela criança, está todo machucado. Foi agredido pelos dois logo que chegou em casa do trabalho. Quando eu estava abrindo a porta, eu já percebi um negócio estranho, tinha uma cadeira atrás da porta. Meio que quando eu abrisse, fazer esse barulho para saber que eu estava chegando. Eu fui olhar para a cozinha direita, já vi mancha de sangue, pisado de sangue e um balde d'água, parecia que eles estavam querendo limpar. Eu fiquei assustado, falei, amor, aconteceu alguma coisa, o que aconteceu? À esquerda estava a minha filhada. Eu olhei para ela e perguntei o que aconteceu. Quando eu olhei para ela, o rapaz já me deu um taco de beijo na cabeça, muito forte. Quando ele deu o primeiro golpe, ela já veio para cima de mim com faca. E aí começaram a gritar, você matou minha mãe, você matou minha mãe. Não sei se era para vizinho ouvir. Acho que a intenção era me derrubar para me esfaquear e me matar ali dentro de casa. Olha, depoimento muito forte, né? A Suzy Faria continua lá no local. Não sei se ela está ouvindo a gente agora, a gente vê que o sinal está com alguma interferência, mas ela está ouvindo, já fez sinal. Ô Suzy, a gente viu que uma vizinha disse que ela estava gritando demais, né? Você já trouxe uma informação que depois eles acabaram confessando isso para o delegado. Foi um teatro que ela fez ali na hora de gritar, quando a mãe dela foi atingida, Suzy? Sim, Jorge, sim. Seria tudo planejado. Imagina a cabeça de uma criança de 11 anos de idade para planejar tudo isso. Ela planejou tudo para poder tirar a culpa de cima dela, colocar no padrasto. Porque a intenção dela era matar os dois. Não era deixar nem o padrasto, nem a mãe vivos. E olha, ela estava namorando com esse rapaz há menos de um mês. E nesse tempo, ou melhor, nesse pouco tempo, já demonstrou ter uma mente maligna, meu amigo, porque não há outro modo de falar sobre aquilo que aconteceu. Essa criança teve a capacidade de pensar tudo isso, todos os detalhes, para poder incriminar o padrasto e sair livre. E pior, eu não sei se não consegui ouvir direito, mas o tio dela falou que aqui na delegacia ela tinha dito que a intenção era matar a avó, os avós, pessoas que sempre cuidaram e deram carinho para ela. Imagina, depois de matar os pais, a mãe e o padrasto, melhor dizendo, ela iria tentar matar a avó. Agora, diante de tudo isso, a constatação é que apesar de por ter 11 anos de idade, ela não será presa, ela não será apreendida. Ela não pode, apesar de um crime tão cruel, planejado, frio, ela está em liberdade. E quem vai explicar para a gente por que ela vai ficar em liberdade é o delegado Marcelo Nolasco, que já está com a gente aqui. Ele é chefe da delegacia regional aqui de Vila Velha e vai explicar. A menina, a criança e o adolescente passaram a noite aqui. Vamos ver com o delegado aí como é que foi essa relação. Delegado, boa tarde. Começando, eu queria que o senhor me explicasse resumidamente por que, usando de tanta frieza, essa criança de 11 anos não pode ficar detida, apreendida. Boa tarde a todos. Nós temos uma legislação que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. No Estatuto você tem medidas protetivas
a serem aplicadas a crianças e medidas socioeducativas a serem aplicadas ao adolescente. Então, ainda que ela tenha cometido, entre aspas, um crime, né, um ato infracional, ela não será responsabilizada por esse ato de forma alguma. A única coisa que cabe para a justiça impor a ela são medidas protetivas. Ela pode, por exemplo, ser colocada numa família substituta, ela pode ser colocada numa instituição para que ela seja devidamente cuidada, se não tiver quem fique com ela. Ela pode, lógico que receberá, né, um acompanhamento psicológico, talvez psiquiátrico, porque nós não estamos perto de uma situação normal. Essa situação não tem nada de normal, choca a todos nós. O senhor chegou a conversar com ela e ficou assim até um pouco abalado porque percebe que ela tem toda uma característica de uma criança, mas uma mente de adulto, né? Uma mente criminosa. Suzy, não sei se tem mente de adulto não, e nem acredito nisso, porque não teria como ser feito o que ela fez e ficar sem isso ser revelado. Então, assim, eu acho que, pelo contrário, eu acho que o pensamento dela foi o pensamento de uma criança, de achar que mamãe não me deixa namorar, eu mato mamãe e namoro. Entendeu? Então, assim, realmente é uma situação difícil da gente falar, porque a coisa é tão chocante, tão escandalosa, tão escabrosa, que parece até que a gente está falando de um filme, de uma fantasia, não de um fato real. Tá? Você já pega todo mundo de surpresa, né, delegado? Que fica até sem saber o que fazer uma situação como essa? Nós estamos, infelizmente, acostumados todo dia, aqui no Espírito Santo, a ver homens matando suas companheiras. Então é claro que o primeiro suspeito sempre é o companheiro, o marido, né? E nesse caso, até a vizinhança pensou isso no primeiro momento, a polícia chega ao local com esse pensamento, na hora que tem informação de um homicídio de mulher, achando que é um feminicídio, e no caso aí foi um homicídio bárbaro, cruel, planejado, realmente planejado. Não tem dúvida, isso eles confessaram, já vinha sendo planejado, que iriam matar os pais, né, o pai, a mãe, o padrasto, para poderem ficar juntos se namorando. Então, assim, não tem nem lógica o raciocínio. É um raciocínio realmente infantil e inconsequente. Ok, delegado, o George quer fazer uma pergunta. Fala, George. Ô Suzy, por favor, pergunta ao Dr. Marcelo Nolasco aonde os dois se conheceram e há quanto tempo já durava esse relacionamento, né? Se já tinha aí um impedimento, né, dos pais, ela falou que não deixava namorar, mas isso já era conversado na família, o delegado conseguiu ouvir algo sobre isso e aonde eles se conheceram? Delegado, o Jorge está perguntando o seguinte, se o senhor tem informação de onde eles se conheceram, onde a criança e o adolescente se conheceram, quanto tempo de namoro e se realmente havia essa informação da família que a mãe proibia o namoro dos dois. Veja bem, a gente não conseguiu conversar com a família dela, tá? Mas aparentemente a mãe era contrária, porque é uma menina de 11 anos. Nós estamos falando de uma criança, Suzy, não é uma adolescente, não. É uma criança mesmo. Você olha para ela, é uma criancinha. Ela não tem nem corpo de adolescente, é uma criancinha. E fala fino, parece estar conversando com uma menina de 5 anos, sabe? O que eu ouvi dela foi para tentar até... A gente estava protegendo ela aqui, né? Era uma criança que a gente não sabe nem por que fez o que fez. Então, assim, a gente com medo até do que ela poderia fazer contra si própria. Ela ficou o tempo todo sendo assistida por uma policial junto com ela. E não houve um depoimento, né? Até mesmo por ela ser criança, houve um bate-papo, uma conversa onde ela mesma voluntariamente falava, como falou com o Conselho Tutelar. E ela fala que ela deu uma facada, que ela participou, fala que era por isso, que não deixava ela namorar. Como eles se conheceram, não sei, no depoimento dele ele fala que eles tinham 2 meses e meio de namoro. Né? Agora, delegado, o senhor disse que conversou com ela, né, como o senhor falou, teve todo esse contato. Em algum momento ela se preocupou com a mãe? Em algum momento ela perguntou pela mãe? Não. Não parecia que você estava falando com alguém que estava acabando de sair do cometimento de uma coisa tão inacreditável. A única coisa que ela me pedia, perguntei se ela estava bem, se ela estava com sede, se ela estava com fome, se ela estava... Aí ela falou, não, me deram lanche,
me deram café, eu quero ver meu namorado. Quero ver meu namorado, eu preciso conversar com meu namorado, eu quero falar com meu namorado. E no final das contas ela ficou insistindo nisso até a hora que você entrega o conselho. Ela só queria ficar com o namorado e queria abraçar o namorado e dizer que gosta dele. Quanto à mãe, nenhuma pergunta, nenhuma preocupação. Parecia que não tinha acontecido aquilo, sabe? Parecia que... Eu não posso dizer que ela era fria, eu posso dizer que parecia que ela estava abstraída da realidade. Não parecia ser uma pessoa que tinha acabado de perder a mãe, uma pessoa que tinha acabado de perder a mãe, e ainda mais uma pessoa que havia acabado de ter uma participação no homicídio da própria mãe. Tá? Parecia que não existia aquilo. Não sei se é a fantasia da cabeça, isso aí realmente para explicar só uma psicóloga ou um psiquiatra. Não dá para eu explicar. Delegado George quer fazer outra pergunta. Pode falar, George, estamos aqui te ouvindo. Tá, Suzy, obrigado. Olha só, eu queria perguntar para o delegado o seguinte, era costume ele entrar na casa, ele visitar a família, ou o pai tomou um susto ao ver essa presença desse jovem lá no dia que ele foi atacado, ontem à noite? Ele costumava frequentar a casa ou não? Tá. O delegado George perguntou o seguinte, no depoimento do adolescente, ele chegou a dizer que ele frequentava a casa constantemente ou que ia esporadicamente e quando o padrasto chegou, aquilo de encontrá-lo lá teria sido uma surpresa. Ele chegou a comentar alguma coisa nesse sentido? O que consta no depoimento dele é que ele chegou até a casa, foi recebido pela menina, que já entregou a ele a faca a ser usada no cometimento do crime, entraram e prepararam então a armadilha, né, a emboscada. Eles esperaram a mãe chegar, a mãe chegou, ela chamou a mãe, e então ele matou essa mulher, ele começou a esfaquear essa mulher no pescoço pelas costas. Tá? Não temos detalhes da questão do namoro. Ele falou que tinham 2 meses e meio que eles estão namorando e que a família, né, seria contrária ao namoro. E esse seria a motivação do crime. Pois é, George, você ouviu aí o que o delegado falou, porque esse crime ele é tão chocante, ele é tão inusitado, tão fora da linha, né, da curva, que está todo mundo, como disse o delegado, um pouco voado aí nessa história, porque é chocante demais. Ela tem 11 anos. O delegado conversou. Ele falou que parece assim uma criança, tão bobinha, que qualquer pessoa que chegasse e olhasse para ela, nunca diria que ela cometeu um crime como esse, George. Agora, só para ter a informação, a gente conversou agora há pouco com a família dele, do adolescente. O pai está chocado. O filho não tinha esse parâmetro, não tinha qualquer sinal de que poderia cometer um crime, que era uma pessoa nervosa, e que esse garoto, eu lembrei agora, ele teria conhecido e começado a namorar a menina na escola onde eles estudam, que fica perto da casa da avó dessa garota. E ali eles começaram a conversar. A mãe, ainda, apesar de toda ser contrária à situação, muitas vezes saía, assim como o padrasto falou, com os dois, levava até onde eles iam, conviviam com eles e dizia, e o padrasto até dizia, olha, deixa para lá porque é muito criança, daqui a pouco isso acaba, é uma fase. Pois bem, e a menina achava, outra coisa que ela pensava, e isso daí foi falado também, que a mãe não gostava dela, que a mãe não queria ela e qualquer coisa era motivo para briga. Eu conversei com a avó da menina e ela me disse o seguinte, que até quando a mãe deixava de passar um creme no cabelo dela, a confusão era grande. Ela arrumava uma briga tremenda. Então, qualquer motivo para essa criança já era um ponto de briga e de confusão. E como vocês viram, olha onde isso terminou. Ela pensava tanto que a mãe não gostava dela, ela pensava tanto que a mãe não queria ela, que passou a transformar essa raiva em ódio, que chegou a esse ponto. E nessa caderneta que vocês viram aí, uma parte daquilo que ela falou, tinha muito mais coisa escrita. Segundo o tio dela, ela começou a escrever nesse pequeno diário há pouco tempo, palavras desconexas e também coisas nesse sentido, de amor, de carinho, mas não aquela coisinha que a gente está acostumada, de um coraçãozinho, eu te amo, ciclano para sempre, não. Eram sempre coisas de ódio, de raiva, de rancor. E como vocês viram, terminou assim. Delegado, uma última pergunta para o senhor, não sei se o George também vai querer fazer mais, mas o menino, o que acontece com ele? Porque a menina já saiu daqui.
A criança já foi levada pelo Conselho Tutelar para ver o que vai resolver. E o que vai acontecer com o adolescente? Ele também será transferido daqui? Ele foi autuado pelo teleflagrante nessa madrugada por um ato infracional assemelhado ao crime de homicídio, né? É o que acontece com adolescentes. Ele foi autuado, ele não será liberado, ele será encaminhado ao CIASE, né? No Instituto de Menores. Tem um transporte onde ele é encaminhado para lá e lá então ele vai ficar internado à disposição da Justiça da Infância. Ele passa também por essa questão de audiência de custódia, não, né? Ele fica internado. Ele vai ser encaminhado ao CIASE, lá tem o procedimento próprio de adolescente, não é audiência de custódia criminal, não. Não passa por essa situação? Não, é outra coisa. Delegado, muito obrigado pelos esclarecimentos do senhor, por ter nos ajudado a entender algo que eu acho que todo o pessoal aí que nos assiste ainda não conseguiu, não caiu a ficha, né? A ficha de ninguém caiu, nem a minha também não. Não dá para acreditar. Você conversando com a criança, não dá para acreditar. Pois é. Falta de valores familiares, né? Com certeza. Falta de valores familiares que a gente vem vendo todo dia. Isso aí. Delegado, muito obrigado. Uma boa tarde aí para o senhor. Pois é, George, vamos continuar tentando entender o que aconteceu. Vamos tentar, inclusive, falar com a família do rapaz para compreender melhor tudo o que aconteceu e por que, segundo ele, segundo o jovem, o adolescente de 14 anos, disse que foi influenciado pela criança de 11 a cometer um crime tão cruel. Jorge, é com você. Olha, é muito triste, é uma história que deixa a gente chocado, até em silêncio, né? O próprio delegado, que já viu tanta coisa, falou, ouvido o delegado, isso realmente é chocante. Suzy, você continua aí, daqui a pouquinho você traz detalhes desse diário aí que você relatou pra gente. Obrigado por enquanto pelas suas informações. Pessoal, olha só, mais um drama familiar, só que agora esse drama aconteceu na Serra. Uma mãe teve um surto e espancou o filho de 3 anos. Ela ainda deixou a criança por 3 horas embaixo do chuveiro, são 3 horas. O choro insistente do bebê chamou a atenção dos vizinhos. O vídeo mostra a mulher no chão já dominada, logo após ela ter um surto psicótico e tentar afogar o filho de 3 anos durante o banho. Mãe e filho estavam sozinhos dentro do apartamento que fica na Serra. Alterada, a mulher passou a bater na criança embaixo do chuveiro. O menino ficou 3 horas embaixo d'água. Foram os gritos da criança que chamaram a atenção dos vizinhos. Ela dizia para a criança que a criança tinha que virar um anjo, que ela estava com um demônio no corpo e que ela ia fazer a criança virar um anjo, de qualquer jeito. A gente ouviu os barulhos, a criança gritando, chorando, pedindo para ela parar e ela não parava. O choro da criança foi ouvido de dentro de vários apartamentos aqui no condomínio. A princípio, os moradores pensaram em não intervir, pois tratava-se de uma mãe tentando corrigir o filho. Mas o choro continuou. Foi aí então que um grupo resolveu subir até o 4º andar, onde tudo acontecia. Lá eles bateram na porta e acabaram resgatando a criança, que estava no chuveiro, toda machucada. As meninas conseguiu pegar as crianças. Ela abriu a porta. Abriu a porta. E nisso os homens segurou a mão dela quando ela ia enforcar a mulher, gritando, pedindo o filho dela. A gente tira a criança pelada, afogada e tinha sido espancada, Estava machucada a criança. Depois que a criança foi resgatada, a mulher ainda agrediu uma moradora. Quando a vizinha conseguiu pegar a criança, que a gente invadiu, ela conseguiu pegar a criança, ela simplesmente pegou e deu um mata-leão, me dá meu filho. Em quem? Na vizinha. E antes disso ela falou assim, me ajuda, a gente bateu na porta, ela abriu e falou, me ajuda. Nesse momento, quando a vizinha pegou a criança, ela pegou e deu um mata-leão na criança, pegou o pescoço e os meninos pegaram e seguraram ela. Depois de imobilizada, a mulher continuou a falar coisas sem nenhum sentido, até a chegada da polícia e do socorro. Deus opera milagres.
Opera milagre, senão que muitos querem a derrota. A mãe foi levada para um hospital psiquiátrico em Cariacica e o filho socorrido para o hospital infantil em Vitória. Segundo vizinhos, o menino passou a morar sozinho com a mãe depois que os pais se separaram, há cerca de 2 meses. Ainda de acordo com moradores do condomínio, por diversas vezes ela teria sido vista agredindo a criança, em algumas delas até no meio da rua. Não foi a primeira vez que a criança chorou e gritou desse jeito. Das outras vezes a gente brigava com ela, gritava e ela parava. No final da manhã de hoje, a criança recebeu alta. Ela ficará sob os cuidados do pai. Você sabia que ela tinha esses problemas psicológicos? Era tão aflorado assim? Chegou a presenciar alguma situação dela? Rapaz, ela teve. Então, atrás já teve, mas eu não esperava que ela fosse tão longe. Né? Que eu cheguei até a confiar que a criança é muito pegada a ela. Ela tinha assim, uma mãe muito protetora. Cuidava dele certinho, mas não esperava que ele chegava no momento de agredir ele. O que você vai fazer agora? Agora ir lá no conselho tutelar, né? E tomar guarda da criança, ficar comigo. Gente, tá difícil hoje, hein? Ô Vanusa, esse caso tem outros detalhes ainda mais aterrorizantes aí, só que eu queria te fazer uma pergunta. Esse senhor que acabou de falar é o pai da criança, não é? Boa tarde para você. Boa tarde, George, para vocês aí no estúdio, boa tarde para o pessoal de casa. Olha, que pesado, viu, de fazer hoje de manhã, foi muito pesado para a nossa equipe cobrir essa matéria. A criança só tem 3 anos. Esse rapaz que aparece aí no final da matéria, apareceu, é o pai da criança. A gente, sim, por uma coincidência, nós fomos até o hospital para ter notícias dele e encontramos com o pai dessa criança, com ele no colo. O menino muito assustado ainda, né, com tudo que aconteceu com ele, com tudo que ele passou ali dentro da própria casa, né, e feito pela mãe, né? Uma mulher de 33 anos, ela é uma balconista, está afastada do trabalho justamente por estar passando por problemas psicológicos. Ela era casada com esse rapaz que a gente conversou hoje de manhã e há 2 meses aproximadamente ele saiu de casa porque os dois começaram a brigar muito. Ela se mostrava muito agressiva até, né? Ficava muito nervosa. Então ele pensou, né? Foi o que ele disse para mim, que pensou que ele saindo de casa ela poderia se acalmar, ela poderia ficar mais calma, mas ele que em momento algum ele viu que a mulher dele maltratava a criança. Ele não deixaria, se tivesse essa consciência. Ele inclusive assim esboçou um certo arrependimento de ter deixado a criança sozinha com ela, mas ele falou que nunca imaginou que ela pudesse chegar a esse ponto. Enfim, né? A gente entrou em contato com a Polícia Civil e eles disseram o seguinte, que a mulher foi autuada em flagrante pelo crime de maus tratos e também por impedir e embaraçar a ação de autoridade jurídica, membro de conselho tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de sua função. Após ela receber a alta médica, como eu disse na matéria, ela está internada no hospital psiquiátrico em Cariacica e logo depois dela deixar esse hospital, ela será encaminhada ao presídio. Bruno e George. Valeu, Vanusa. Obrigado. Tá aí a importância, gente, dos vizinhos ficarem atentos, não é? Porque senão uma coisa pior poderia ter acontecido. Obrigado, Vanusa, pelas informações. Moradores tomaram um susto hoje cedo em Jardim da Penha, Vitória. Criminosos tentaram colocar fogo em um coletivo. Esculacho na máxima 1 com as famílias dos detentos. Se não parar, vai queimar em todo o estado. O bilhete foi colocado por 2 homens no início da manhã de hoje na parede de um prédio que fica na Avenida Luiz Manuel Veloso, em Jardim da Penha. Antes, os mesmos usaram esse galão que estava cheio de gasolina para atear fogo neste ônibus de uma empresa particular que estava estacionado na via. Testemunhas contaram que tudo aconteceu antes das 6 da manhã. 2 homens em uma moto chegaram aqui na rua e estacionaram bem perto do coletivo. Em seguida, eles já desceram, pegaram um galão de gasolina, jogaram no ônibus e atearam fogo. Moradores de um prédio que fica bem ao lado de onde o ônibus está estacionado ficaram assustados quando viram as chamas. E alguns vizinhos pegaram um extintor do próprio prédio e desceram para apagar o fogo. A ação dos moradores foi rápida e evitou que o coletivo fosse consumido pelas chamas. Os criminosos fugiram em seguida. O ônibus sairia às 8 da manhã. Representantes da empresa estiveram no local e acompanharam o trabalho da polícia. O ônibus foi periciado e o bilhete levado pelos investigadores.
O recado é de descontentamento de detentos com tratamento na penitenciária de Segurança Máxima 1, que fica em Viana. Na última segunda-feira, os presos teriam iniciado uma greve de fome dentro do presídio. A informação é da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Espírito Santo. Em uma carta, a população carcerária relata maus-tratos vividos no presídio, além de humilhações com familiares durante as visitas. Cita nomes de pessoas responsáveis pelo presídio. A carta na íntegra foi enviada para os órgãos competentes. A polícia investiga o caso. Pois é, a Secretaria de Justiça disse que a Corregedoria apura as denúncias e ressalta que mantém padrões de vigilância de forma rotineira para impedir a entrada de drogas e materiais proibidos, sempre atuando dentro da legalidade. Afirmou que na última quarta-feira, internos de 3 galerias da penitenciária de Segurança Máxima 1 se recusaram a receber a alimentação. A situação foi normalizada e a unidade já trabalha dentro da normalidade. A Sejus esclarece que não houve motim ou rebelião na unidade, nem maiores tumultos, e que todas as unidades são fiscalizadas por órgãos de controle. Pessoal, o Brasil é o 3º país do mundo com mais mulheres presas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Aqui no Espírito Santo, quase 1000 mulheres estão detidas, a maioria por tráfico de drogas, por assumir a posição do crime dos companheiros. 17 anos de detenção. Essa é a pena que a Sandra tem de cumprir. Do Paraná, há 2 anos, o endereço dela é o Centro Prisional Feminino de Cariacica, no bairro Bubu. Até então, antes, nunca havia sido presa. Eu tinha uma vida normal, trabalhava, cuidava dos filhos, cuidava da casa, uma vida normal. Em 7 dias eu perdi 10 quilos, porque eu não acreditava que eu estava preso e os meus filhos estavam lá fora sozinhos, eu não entendia, então foi muito desesperador mesmo. Na cadeia, atualmente trabalha numa fábrica de sapatos infantis, instalada dentro do presídio. É uma forma de ocupar a mente e também pensar no futuro. Estar trabalhando é ocupar minha mente. Eu ali trabalhando, eu estou focada no que eu estou fazendo. Eu pretendo sair daqui, retomar minha vida, trabalhar, cuidar dos meus filhos, mostrar para eles a realidade, que isso aqui é uma coisa que eu nunca imaginei passar, hoje eu estou passando, é muito dolorido. Então, assim, eu quero voltar à minha vida de antigamente. Esta outra detenta, que prefere não mostrar o rosto, está em regime semiaberto. Foi condenada a 9 anos. Em 2023, no ano que vem, ganha a liberdade. Por aqui, conseguiu concluir os estudos e hoje cultiva sonhos. Eu quero sair daqui, eu terminei o 3º ano aqui, eu quero estudar, fazer uma faculdade, que o meu pai me apoia, fazer uma faculdade, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha mãe, do meu pai, minha mãe está doente, o meu pai também já está de idade. Eu pretendo cuidar da minha família e estudar. Nos 2 casos, os crimes cometidos têm relação com o tráfico de drogas. Inclusive, esse é o principal motivo que leva mulheres para atrás das grades. Aqui no estado, de cada 100 presas, 60 cometeram algum delito relacionado ao tráfico. O que leva essas pessoas a praticar esses delitos, normalmente, é a relação afetiva, né? É o marido, o companheiro, o namorado. Normalmente, eles usam essas mulheres para a prática do crime de tráfico de drogas. No Espírito Santo, até o momento, 994 mulheres foram presas. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, houve aí uma redução ainda nessa estatística. O que anda na contramão se a gente olhar para os dados e números do nosso país como um todo. É que um estudo internacional mostrou que o número de prisões de mulheres no país quadruplicou. O Brasil só está atrás dos Estados Unidos e da China. Ultrapassou, inclusive, a Rússia. Bom, nos últimos 4 anos, né, de 2019 até a presente data, a população prisional capixaba parou de crescer, né? Isso ocorreu por conta de inúmeras políticas e ações que foram implementadas pelo governo nesse período. A gente veio de um período de crescimento enorme entre 2015 a 2018, né? Nesse período a população prisional cresceu 35% e nesse período houve então essa estabilização. E não foi diferente, obviamente,
com relação às mulheres. Houve até uma redução, né, na população prisional feminina, uma pequena redução, mas houve uma pequena redução de 2021 para 2022. Trabalho, estudo, enquanto cumprem a pena, a mente visualiza um mundo novo. Só que depois de sair daqui. Eu pretendo fazer agronomia, porque igual a gente mexe com lavoura lá na roça, né? Aí eu pretendo fazer agronomia, que vai ajudar bastante lá. Meu pai tem o sítio dele lá, as lavouras, e vai ajudar bastante ele lá. Tem uma perspectiva de futuro, né? Mas também, claro, um alerta importante para outras pessoas que acabam aí se envolvendo no crime. Agora a gente fala do trágico acidente com um funcionário de uma obra na Enseada do Suá, em Vitória. Ele teve as pernas decepadas por um cabo de aço que se soltou. O CREA fiscalizou o local hoje cedo. Já estamos aqui com Vanessa Calmon, que traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Vanessa. Muito boa tarde, George. Muito boa tarde para todo mundo que nos acompanha de casa. Pois é, gente, eu estou aqui inclusive com o engenheiro de segurança do trabalho que está desde ontem fazendo vistorias lá na obra, nesse local, onde infelizmente aconteceu o acidente com esse trabalhador. Sérgio Augusto Azevedo Santos, engenheiro então de segurança do trabalho, vai dar mais detalhes para a gente sobre essas vistorias que vêm sendo realizadas na obra desde ontem. Sérgio, muito boa tarde para o senhor. Já explica para a gente como é que aconteceu esse acidente? Vocês conseguiram apurar de fato como que isso aconteceu? Boa tarde. Bom, logo que nós tomamos ciência do acontecido, o nosso presidente, o Jorge Silva, pediu que a gente fosse uma equipe disciplinar ao local para poder fazer essas análises. Lá chegando, nós conseguimos entender que o acidente ocorreu na parte de cima da grua, que é na verdade um guindaste, né? E que eles estavam tentando fazer a liberação de um cabo de aço que tinha sido enrolado de forma inadequada numa bobina. Então, uma pessoa puxava para um lado, outra puxava para o outro. E eles acionavam o motor da bobina para que folgasse ou puxasse. E em um desses momentos, a bobina puxou o cabo mais do que devia e, por uma triste coincidência, né, ele estava com os pés enrolados no meio do cabo. Então, o cabo, quando puxou, acabou cortando parte abaixo da canela, assim, né, um pouco para cima do tornozelo, das duas pernas. E quem era esse trabalhador? De fato, ele estava trabalhando ali, subindo alguma laje, alguma coisa assim? Qual que era a função dele na obra? Bom, esse profissional é carpinteiro, ele não é da empresa que é dona da grua, né? Ele foi apenas ajudar na movimentação desse cabo de aço. Então ele não tinha nenhuma relação com o serviço em si, não era nada do que ele fazia. Foi uma infeliz coincidência, né? Esse funcionário, ele estava auxiliando ali esse outro rapaz porque a grua tinha realmente travado ali os cabos de aço e infelizmente acabou acontecendo isso. Sérgio está explicando que agora vai ser feito um relatório, né? Esse relatório vai ficar lá no CREA disponível para as autoridades, a polícia também já está investigando, né? E a gente tem uma última informação de que o rapaz está em estado estável. Hoje pela manhã, inclusive, ele teria já conversado com o seu responsável, né? Teria explicado o que aconteceu também e o estado de saúde que a gente tem informação neste momento é que ele está estável. A gente deseja aí uma recuperação e a gente vai continuar acompanhando esse caso. Sérgio, muito obrigada pelas suas informações. Volto com você aí no estúdio, George. Valeu, Vanessa, obrigado pelas informações. Olha, agora eu tenho um recadinho para você, hein? Vamos falar do Capixaba Cup do próximo domingo? Sabe qual é a premiação? É aquela que vai te tirar do sufoco do aluguel neste final de mês. Olha, é um apartamento no valor de R$100 mil, mais 10 mil em mobília, mais 10 mil em eletrodomésticos, mais 10 mil em supermercado no quarto prêmio. Isso mesmo, um apartamento completinho no quarto prêmio. E ainda tem 5 mil do primeiro ao terceiro prêmio e 10 giros de R$1.000. No De Bobeira, compre vários Capixaba Cup. Aponte o celular para este QR Code aqui e compre agora mesmo ou compre num ponto de revendas mais próximo de você. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título. É uma forma do Capixaba Cup te identificar mais rápido. Então presta atenção e não diz que eu não avisei, hein? É a sua vez de sair do aluguel com o Capixaba Cup do próximo domingo. Ao adquirir este título, você pode contribuir com a Vitória DAO. Capixaba Cup, custa pouco sonhar.
Faltam 48 horas para o segundo turno das eleições 2022, uma das eleições mais disputadas, quentes. Difícil encontrar um brasileiro que não esteja ligado nos acontecimentos políticos, né? Mas é hora de acalmar os ânimos, respeitar as decisões e ir às urnas, dar o voto consciente. E ficar atento para não cometer nenhuma irregularidade, né? Luciano explica pra gente. Boa tarde aí para você. Pois é, meu amigo Jorge, amigo e amiga do TN que nos assistem, boa tarde para vocês. Aproveitar que você falou, né, do reforço aí das eleições, vou passar o esquema de segurança, né? Vai ter reforço de 7.300 agentes, na verdade, mais de 7.300 agentes de segurança para reforçar aí a segurança no dia 30, domingão das eleições, segundo turno, né? E nesse reforço da segurança vão ter mais policiais militares, policiais federais, policiais civis, agentes de segurança em geral, né, nos municípios. Vai ter também gratuidade na passagem do Transcol, é sempre importante a gente lembrar esse ponto, né? Passagem do Transcol de graça e também aumento de 70% na frota de veículos do Transcol. Agora, o que pode e o que não pode nessas eleições, no segundo turno, né? Estou aqui com Júlio de Castilho, chefe do Ministério Público Eleitoral, que vai relembrar esses pontos importantes para a gente agora, né, Júlio? Redes sociais serão fiscalizadas de perto, não é isso, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Luciano, com toda certeza. Nós tivemos alguns problemas no primeiro turno das eleições, muitas vezes por o eleitor não saber, mas não pode postar novas, não pode fazer novas postagens no dia das eleições. E não é permitido também impulsionar mensagens antigas. Se o eleitor já postou para um determinado candidato lá atrás, ele não precisa remover, mas ele não pode postar no dia das eleições, tá? Isso é uma boca de urna na internet. E lembrando, também não é permitido se fazer a boca de urna durante o dia das eleições. Então, boca de urna real no dia, no local da votação não pode e também na internet não. Também na internet não. Inclusive, não é permitido que o eleitor use a camisa, o broche, o adesivo do candidato, do partido que melhor entender. Só que ele pode fazer aquilo sozinho numa manifestação isolada. Ele não pode fazer aquilo numa aglomeração, um conjunto de dezenas de pessoas com a mesma camisa. Isso é considerado boca de urna, isso não é permitido pela nossa legislação. Só para reforçar, né? 11h59 pode, virou meia-noite, dia 30, nada disso. Nada disso. No dia das eleições, 00:01, né, você já não pode mais fazer nenhuma dessas condutas. E eu aproveito também para pedir ao eleitor que não impulsione mensagens falsas. Muitas vezes esse critério é do eleitor. Ele recebeu uma mensagem na rede social dele falando algo que ele entenda ser falso. Consulte, jogue no Google, qualquer buscador, dê credibilidade àquela informação. Muitas vezes vai estar como boato, então não espalhe, não impulsione aquele conteúdo falso. Não quer demais lembrar, né? A repetição é a mãe da retenção, né? Muito obrigado, Júlio. Eu falei aqui com Júlio de Castilho, chefe do Ministério Público Eleitoral. Então é sempre importante a gente lembrar e relembrar essas regrinhas das eleições. Não é isso, meu amigo? Volto com você, Jorge. Isso mesmo, Luciano, e todo mundo votando no domingo, né? Obrigado pelas informações. E agora eu tenho um recadinho para você. A Nissan tem um convite especial para fazer para você. Experimente agora a picape que combina força, estilo e conforto. A nova Nissan Frontier foi desenhada para fazer mais. Por exemplo, é a única que tem a suspensão traseira multilink. O quê? Mas o que é isso? Sabe aquele terreno cheio de buracos que atrapalha na hora de dirigir? Com a nova Nissan Frontier, você não sente nadinha. Porque a suspensão traseira multilink dá mais estabilidade para a picape e você dirige com mais conforto. É como se estivesse nas nuvens. Bom demais, né? Só uma picape com o verdadeiro DNA japonês pode oferecer essa exclusividade para você. E você pode levar para casa agora, olha só, com uma oferta imperdível, tá? Supervalorização de R$25 mil no seu usado. Ouviu isso? Uma supervalorização de R$25 mil no seu usado. Faz assim, ó, escaneie o QR Code aqui da tela e agende agora o seu test drive. Nova Nissan Frontier, a sua próxima picape está um test drive de você. E a seguir, Tribuna Ruas da Cidade, já fez a sua inscrição? Nós voltamos já com as informações desse evento massa.
Estamos de volta e amanhã vai rolar a grande final da Copa Libertadores. E a TV Tribuna SBT, claro, vai trazer uma super cobertura dessa decisão. Às 5 da tarde, Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam em Guayaquil. E tem capixaba que foi para a cidade equatoriana ver de perto esse jogão de bola. Olha só o clima dessa festa. Fala aí, pessoal. Acabamos de chegar em Guayaquil. Sou o Léo, sou o Fabinho. Então, a gente saiu terça-feira de Vitória, e aí a gente foi pro Rio, depois do Rio a gente foi para São Paulo, depois de São Paulo a gente foi pro Chile, do Chile a gente foi para Colômbia, da Colômbia a gente foi para Quito, e de Quito a gente chegou aqui, está morto. Vamos dar uma descansada agora, que hoje à tarde tem um bandeiraço, e vamos aproveitar isso aí. E sábado aí, 3x0 Mengão, né? Isso aí, 3x0 Mengão sábado. Valeu, galera. Tamo na área, hein? É o Espírito Santo aqui em Guayaquil. Valeu. Jogaço, hein? Não esqueça, amanhã aqui na tela da TV Tribuna SBT tem Flamengo e Atlético Paranaense na grande final da Copa Libertadores. Pessoal, outubro é o mês das crianças e para ele ficar completo com muita diversão, vai de Sky pré-pago. São vários canais de desenhos, filmes, séries e esportes para a alegria da criançada. E os adultos, é claro, não ficam de fora, porque você escolhe a sua programação. É tudo isso sem mensalidades. Essa é uma notícia que deixa todo mundo muito feliz, né? Quer outra boa notícia? Você pode fazer recargas de 3, 7, 15 e 30 dias a partir de R$ 9,90. E olha só que bacana, cliente com recarga ativa tem acesso a um aplicativo infantil com mais de 2.000 desenhos e jogos para as crianças. Um presentão para elas, né? E vocês podem assistir na TV, celular ou computador. Na Sky, os adultos ficam por dentro dos assuntos e as crianças ganham muita diversão. Ligue agora, 3003-9557. Na dúvida, vai de Sky. A gente já volta com outras informações, até já. Antes de encerrar o TN1, um lembrete muito importante. As inscrições para a Corrida Tribuna Ruas da Cidade foram prorrogadas até a próxima terça-feira pelo site ticketsports.com.br. É só ir lá e clicar no banner Corrida Tribuna Ruas da Cidade. A gente fica por aqui, queria mandar um beijo para a dona Maria Celofa do bairro Bonfim, Vitória. Um ótimo fim de semana.